São Paulo oferece nova troca ao Internacional. Depois de uma negociação que vai acontecendo entre Internacional e São Paulo por Igor Gomes e também por David, São Paulo se interessa em outro jogador do Internacional, Pedro Henrique, e oferece um jogador ex-Grêmio na troca. No vídeo de hoje vou te dar detalhes sobre essa negociação e se o Internacional tem a possibilidade de aceitar ou não essa proposta. Além disso, também eu quero te trazer mais informações nesse momento sobre o Lucas Romero, jogador que tem já um certo avanço de negociação para vir para o Internacional para a próxima temporada. Jogador que já trabalhou com o técnico Mano Menezes e que chegará e pode chegar, para ser o novo camisa 5 do Internacional do próximo ano. Então, só antes de a gente começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo e só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito no desempenho, na performance do canal também enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo e ao lado te aproveita e aperta o sininho de notificações, para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre ficar notificado. Além disso, também quero te falar que no primeiro link da descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que ter uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos então abrir com as informações do Internacional aqui no dia de hoje. Eu quero te começar falando aí sobre esses negócios que vem acontecendo entre Internacional e São Paulo. Todo mundo sabe que o Inter está numa negociação em andamento com São Paulo pelo meia Igor Gomes. Uma negociação que já está inclusive muito bem avançada. O Inter que já fechou com Igor Gomes, barras salariais, tempo de contrato, já fechou luvas, bônus para assinatura, tudo isso com o Igor Gomes. O que falta nesse momento é uma rescisão de contrato, para ele vir de maneira antecipada e ele já conseguir se reapresentar no dia 14 de dezembro, na pré-temporada do Internacional. Em contrapartida, num negócio paralelo, o Internacional está oferecendo, e o São Paulo propriamente tem interesse, mais precisamente o Rogério Ceni, tem interesse no empréstimo do David por uma temporada com passe fixado, com o São Paulo arcando com salários. Ou seja, essas duas negociações que são paralelas, mas elas têm ligações, é uma negociação que já está certamente encaminhada. O David indo para o São Paulo e o Igor Gomes vindo para o Inter de maneira antecipada e possivelmente podendo, o seu primeiro reforço internacional para 2023. Mas, além disso, São Paulo tem interesse em um outro jogador do Internacional, também a pedido do técnico Rogério Ceni, que é o Pedro Henrique. O Pedro Henrique também é um jogador que o São Paulo tem interesse e como o São Paulo não consegue comprar esse jogador, porque também vive uma crise financeira, eles oferecem um jogador na troca pelo Pedro Henrique, que é um jogador inclusive um pouco mais novo, que seria o atacante Luciano. Luciano foi destaque nessa temporada pelo São Paulo, quando chegou na final da Sul-Americana, e é um jogador que também já passou aqui pelo Grêmio de Porto Alegre, inclusive no ano de 2020, inclusive jogou um Grenal, 2 Grenais contra o Internacional. É um jogador que, de acordo com o São Paulo, teria interesse em oferecer na troca pelo Pedro Henrique. O que a direção pensa sobre essa possibilidade? A direção não tem interesse em liberar o Pedro Henrique nesse momento, porque ele foi uma das grandes destaques do Inter dessa temporada, foi uma das grandes jogadores que se destacaram no Inter neste ano, Foi uma contratação que ninguém dava nada e acabou dando muito certo. É um jogador que inclusive se identificou com o Internacional, já era colorado desde antes. Então a possibilidade nessa negociação andar é extremamente pequena por todos esses fatores que eu te falei. Hoje o Pedro Henrique é mais importante no Internacional do que o Luciano, por exemplo, no São Paulo. Hoje, se o Luciano viesse para o Inter, não seria um titular, poderia até ser, mas não seria aquele titular absoluto, Aquele cara, aquele famoso centroavante que o Inter quer para resolver os problemas para a Copa Libertadores, não seria esse cara, só acumularia mais um centroavante no seu elenco e o Inter ainda perderia uma peça importante, um jogador de lado de campo, de velocidade, de drible, que hoje é muito difícil achar não só no mercado brasileiro, mas também no mercado europeu. Por todos esses motivos que eu falei para ti, além disso, o salário do Pedro Henrique hoje é menor do que o do Luciano ganha, a chance dessa negociação andar é quase zero. O Inter não irá negociar o Pedro Henrique nesse ano, muito menos o Wanderson, o Depena, jogadores que foram destaque nessa temporada. O Inter não tem interesse em negociar, a não ser as jovens promessas que aí sim tem um potencial de revenda grande. Aí sim o Inter quer sim se desfazer, entre aspas, desses atletas para conseguir bater a meta orçamentária. Mas esse negócio, mesmo não dando certo, não atrapalha a vinda do Igor Gomes, tá? Só para deixar claro para vocês.
Mas um segundo reforço que também pode chegar para o Inter para o dia 14 de dezembro, a pré-temporada do Internacional, o Inter que nessa pré-temporada já pode ter 2 novos jogadores, que é o volante Lucas Romero, jogador que atuou no Independiente da Argentina, já trabalhou com o técnico Mano Menezes no Cruzeiro, inclusive foi campeão da Copa do Brasil. É um lateral também que com o Mano Menezes já atuou também como um lateral direito, ele consegue tanto ser um primeiro volante, mas também jogar na lateral, né, de maneira improvisada. É um jogador que tem contrato até julho com o Independiente e em janeiro já pode assinar um pré-contrato. Esse motivo faz o jogador estar bem desvalorizado e o Independiente tem que vender ele agora em janeiro por qualquer valor para conseguir ganhar alguma coisa para não perder esse jogador de graça. Como eu te falei, é uma negociação extremamente parecida do Fabrício Bustos, quando também tinha contrato terminando com o Independiente da Argentina, não ia renovar o seu contrato, o Independiente ia perder esse jogador de maneira gratuita e o Inter acabou pagando, entre aspas, né, a dívida que tinha com o Vitor Cuesta, né, para o Bustos vir de maneira antecipada. O mesmo acontece com o Lucas Romero. O Independiente da Argentina quer cerca de $1 milhão para liberar esse jogador, hoje na casa dos $5 milhões. Vale ressaltar que o Lucas Romero ainda é um atleta de 26 anos de idade, ou seja, ainda tem sim um potencial de revenda. Por isso que é um negócio extremamente interessante. Ele chegaria para ser o camisa 5 do Internacional depois da saída do Liseiro, chegaria com status de titularidade, inclusive podendo fazer o meio campo ao lado de Depena, o Inter tendo, né, um meio campo quase estrangeiro, né, só que o Alan Patrick nasce no brasileiro. Imagina esse meio campo com Lucas Romero, Depena e Alan Patrick armando o jogo, com o Wanderson de um lado, Pedro Henrique ou Igor Gomes na ponta direita, ou até mesmo Maurício, centroavante ainda o Alexandre Alemão. O Internacional poderia fazer sim um bom time, acho que é o volante que o Inter necessita e que o Inter precisa. É um cara que vem com um estado de titularidade e um belíssimo volante com uma ótima oportunidade de mercado e uma ótima criatividade do Internacional. Vale destacar também que esse negócio, gosto de deixar muito bem claro para vocês, é uma negociação que ainda não está finalizada, não está fechada. O Inter ainda não acertou bases salariais com o jogador, tempo de contrato, bônus para assinatura, ainda não fechou nada com o jogador, não tem ainda, por exemplo, tem que fazer exames médicos, tem que chegar em Porto Alegre, tem que assinar um contrato, tudo isso antes, ainda tem que fechar, né, esse acordo com o Independiente da Argentina, mas é sim um acordo que vem já ganhando cada vez mais e acredito que na próxima semana já possa ter um desfecho positivo ou não para o Internacional. Hoje o que eu posso dizer para vocês é que é um negócio que está encaminhado juntamente com o Igor Gomes. O Igor Gomes num estágio um pouco mais avançado, enquanto do Lucas Romero, mas hoje são as duas negociações mais próximas do Inter. O Igor Gomes, jogador meio campista, mas que joga também no lado de campo, e nosso primeiro volante, Lucas Romero. Além disso, a direção nessa janela de transferência também quer contratar um lateral direito para ser a alternativa do Fabrício Bustos, não descarta também buscar um centroavante e não descarta também buscar um lateral direito para ser um lateral esquerdo, perdão, para ser a alternativa do lateral esquerdo René. Se confirmar também a saída do Tyson, o Inter também pode buscar um novo meio armador, um novo camisa 10. Tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Eu volto logo mais com as informações do Internacional. Deixa aqui nos comentários o que tu achou sobre essas informações, sobre o Lucas Romero, sobre o Igor Gomes, sobre essa possível troca do São Paulo com o Pedro Henrique, que não deve andar. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Então um grande abraço a vocês, valeu, falou e fui!